vai agora sim anunciar oficialmente o próximo painel, inovações no cultivo de cana-de-açúcar, aumentando a produtividade e a competitividade. Para compor esse painel, que vai ser um pouquinho menor, até em número de participantes, mas não menos importante, eu chamo aqui o senhor César Barros, ele que é CEO do CTC, o Centro de Tecnologia Canavieira. Por gentileza, junte-se a nós, César. Palmas para o César. Seja bem-vindo. Te cumprimento, porque senão era muita gente para cumprimentar. O prazer é todo meu. Pode tomar assento. Como a gente vai estar meio espalhado, eu acho que fica bacana a composição até para o pessoal da fotografia. Joia para vocês? Obrigada. Joel já falou um pouquinho, já deu um spoiler sobre essa parceria com o CTC. Eu queria que você falasse um pouquinho também, César. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui nesse dia tão importante. Eu que agradeço. Na verdade, obrigado, Joel, pela oportunidade. Tavinho, time da Jalles. É sempre bom estar aqui falando sobre tecnologia, apresentando o CTC, que é a empresa que eu represento, né? É até interessante estar aqui. O Tavinho é um dos membros do nosso conselho, a Jalles é um investidor no CTC, e o CTC tem uma dedicação exclusiva, né, ao setor da cana-de-açúcar, promovendo o desenvolvimento de tecnologias que auxiliam o setor. Nós estamos completando esse ano 55 anos de história, com bastante história de contribuição no parque industrial, enfim, na mecanização, colheita, transporte de cana e, mais recentemente, muito dedicado a aumentar a produtividade na lavoura, de forma sustentável. Acho que esse é o gol nosso mais recente. Joel, fala um pouquinho sobre essa parceria, como é que ela se deu, como ela se consolidou e como é que ela, de alguma maneira, se comunica todos os dias com a Jalles. O CTC, como o César falou, é uma referência, né, nacional e internacional no setor. E como é que é para a Jalles fazer parte tão ativamente do trabalho desses pesquisadores? Bom, nós acreditamos muito na pesquisa, né? A Jalles, como já foi falado aqui, o Otavinho, os meninos falaram, é sobre o nosso DNA. A Jalles acredita muito na experimentação, acredita muito que as nossas questões de produtividade, de máquinas, equipamento, pessoas, para pessoas, treinamento, e para coisas, pesquisa, desenvolvimento e testes, né? A experimentação. Nós temos parcerias, não somente com o CTC, mas temos parceria também com o IAC, né, que é o Instituto Agronômico de Campinas, o RIDESA, que é uma instituição pública que também desenvolve variedades de cana-de-açúcar. E o CTC tem uma história muito longa no nosso setor, né? O CTC ele vem da Copersucar, lá de trás, onde tinha muitas coisas, o Copersucar desenvolvia pelo CTC na época, com esse núcleo incorporado à Copersucar, muitas outras coisas do nosso setor. Desenvolvia tecnologias industriais, trouxe muita coisa de fora para o nosso setor industrial e também de pesquisa, de laboratórios, testes, novidades. E depois isso foi desmembrado, o CTC virou uma empresa privada, onde os sócios, a maior parte, se não todos, são as usinas, né, os empresários do setor, e nós fazemos parte também, como já foi dito aqui. E a variedade de cana, a gente acredita, né, nós acreditamos que é um dos fatores preponderantes, se não o principal fator para o avanço de produtividade e melhoria no nosso canavial. O CTC, assim como os outros, nós temos um campo de experimento lá na Jalles, né, de desenvolvimento de novas variedades, e a Jalles trabalha muito com esse desenvolvimento para encontrar variedades que são adaptáveis ao nosso ambiente de produção. Essa série 9000 do CTC, César, ela é chamada até de Goianinha, que ela foi desenvolvida e produzida na Jalles, no nosso campo de experimento. Então, hoje ela tem aí, essa série tem quase que no Brasil, e uma série muito importante, foi desenvolvida nesse campo que nós temos com o CTC, e essa proximidade, não somente porque participamos, né, nós passamos como sócios lá do CTC, mas é uma parceria necessária, porque, como eu falei, nós acreditamos nisso. Nós temos a convicção que a variedade de cana, os estudos, as pesquisas, o desenvolvimento, uma descoberta de variedades adequadas para cada momento do nosso negócio. É muito importante. Por isso que o CTC é um dos nossos parceiros que nós estamos sempre juntos, né, e acreditando nessa parceria
para longo prazo. Eu já tive a oportunidade de ir no CTC, não sei, vocês que são do mercado financeiro se conhecem, o CTC é um verdadeiro laboratório gigante a céu aberto, é bonito de ver. Eu queria que o César explicasse um pouquinho do trabalho desenvolvido lá, de melhoramento genético da cana-de-açúcar, né? Porque como o pessoal é do mercado financeiro, às vezes não faz ideia, não imagina, não consegue figurar toda essa pesquisa que acontece lá. E o que tem de novo? Se puder dar um spoiler para a gente, seria interessante. Então, vamos lá. Realmente é de se orgulhar. Eu estou completando agora no dia 10 um ano no CTC. Então, tive uma longa história em outras multinacionais, Monsanto, Bayer. E ver o que o time do CTC faz lá em Piracicaba é de dar inveja às multinacionais, que eu sei que têm coisas parecidas, mas que estão fora do Brasil, né? Então, a cana-de-açúcar é uma cultura verde e amarela, basicamente, né? Quase que metade da cana do mundo está aqui no Brasil. A gente tem que desenvolver tecnologias aqui mesmo, né, por brasileiros, e muito nos orgulha do time técnico que a gente tem lá em nossa capacidade técnica lá no CTC. Bom, o CTC tem 3 grandes linhas de pesquisa. A primeira delas é o melhoramento genético de cana-de-açúcar, muito tradicional, que a gente faz há muitos anos, mas mais recentemente a gente tem aplicado muitas ferramentas modernas de melhoramento genético, que nos ajudam a trazer informações numa granulometria muito maior, né? Para vocês terem ideia, hoje a gente faz marcadores moleculares, então a gente lê o DNA de cada uma das possibilidades de plantas que a gente tem para selecionar. A gente faz as análises fenotípicas com mais de 40 locais, sendo a Jalles um importante parceiro, voando de drone, capturando imagens que ajudam a gente a selecionar as melhores variedades. Enfim, e entendemos muito do ambiente, né? Coletamos uma série de informações do ambiente, como tipos de solo, clima e tal. É uma massa de dados muito grande. Nós temos investido bastante em inteligência artificial aí, como forma de ajudar a extrair o máximo que sabe no futuro. A gente vai poder, inclusive, prever, desenhar a planta de cana-de-açúcar que a gente precisa ter no futuro. E isso é adaptado a cada região, né? A Jalles está num lugar de pouca competitividade, mas que teve que aprender bastante sozinho lá, né? Então, acho que foi sempre um parceiro muito interessante para a gente desenvolver canas específicas lá para a região de Goiás, por exemplo, né? Então, todo esse tema de aquecimento global, variação do clima, esse parque de variedades, fazer o que vocês estão fazendo na unidade nova, diminuindo a concentração em variedades, é fundamental para a questão do risco climático. E o CTC se compromete a lançar variedades todos os anos mais produtivas. Nós estamos tendo entre 3% e 4% de ganho de produtividade todos os anos, é bastante, comparado com outros cultivos. A segunda linha nossa é biotecnologia. A gente acredita bastante que a biotecnologia é uma forma eficiente de você controlar pragas e plantas daninhas nas lavouras, amplamente adotado, hoje acho que praticamente, se não for a totalidade, 90% e mais do milho que a gente consome é transgênico, a soja também, o algodão também, mas na cana essa é uma jornada que só começou. Então, a gente tem investido bastante, a gente já tem a primeira cana transgênica do mundo aprovada, foi uma cana do CTC, para controlar a broca, é uma praga talvez a mais importante do setor. Estamos para lançar uma que vai facilitar muito o manejo de plantas daninhas, estamos na iminência para fazer esse lançamento, e estamos investindo bastante no controle dos fenóforos, que é uma praga, acho que vocês não têm ainda tanto problema, graças a Deus, com os fenóforos, mas muitos clientes aqui de São Paulo atualmente a praga mais crítica por não ter um bom controle. E a gente acredita que a planta transgênica vai ser muito eficiente no controle dessa praga também. Temos um laboratório em Santi Luís que nos ajuda a trazer as técnicas mais modernas de biotecnologia para as variedades que a gente tem desenvolvido no CTC, então edição genômica, coisas que a gente tem ouvido falar com tão recente assim, nós já estamos aplicando nesse conhecimento na cana-de-açúcar também. E a terceira plataforma, que a gente está muito entusiasmado, está em fase avançada de pesquisa, é trazer, está aí, né, o futuro, trazer o contexto de uma semente sintética, né, uma semente artificial de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela é muito lenta para você adotar variedades, porque ela tem essa propagação vegetativa, né? Você tem que reservar uma área para viver, você tem que cortar, enterrar aquele tolete de cana que ia produzir mais etanol, mais açúcar, você acaba enterrando para gerar as próximas áreas que você quer renovar. Então, a renovação de cana-de-açúcar é um ciclo muito, muito lento, o que, na nossa visão, atrasa a adoção de tecnologia, não porque os nossos clientes não querem, é porque simplesmente o processo atrelado à planta da cana-de-açúcar é mais lento. Então, a semente artificial de cana-de-açúcar vai possibilitar a gente acelerar a adoção de tecnologia nos nossos clientes, vai poder, de cara, né, transformar o viveiro, que é em torno de 4% da área do Brasil, é área destinada a viveiro
isso já vai virar 4% a mais, 4, 5% a mais de produção, simplesmente por não precisar mais do viveiro. Então, a gente está muito entusiasmado. Eu acho que a semente artificial vai possibilitar um outro contexto de sustentabilidade. Plantar cana hoje talvez seja uma das operações que mais utilizam óleo diesel, né, pela necessidade pesada de revirar solo e tudo mais. Então, a gente tem se desafiado também a pensar nessa tecnologia, num conceito de plantio direto, revolvendo menos o solo, vai ser muito mais sustentável, vai render muito mais. Então, essas 3 plataformas do CTC, e esse é o nosso compromisso, tenho falado isso, tive no excelente evento organizado pela Datagro agora recente, e fiz esse compromisso novamente lá. Nosso compromisso é que é possível dobrar a produtividade da cana-de-açúcar no Brasil até o final da próxima década. Frente aos ganhos que a gente tem observado genéticos, frente à biotecnologia e entregando tudo isso no formato de uma semente sintética. Joel, fala um pouquinho para a gente como é que você enxerga o potencial da cana-semente. Seria, na verdade, uma revolução, uma quebra completa de paradigmas em relação à cultura, que, como bem o César disse, é quase made in Brasil, né? Não é só porque, claro, que existem outros produtores, mas o Brasil aí é referência internacional. Sim, o nosso setor, ele tem, como o César falou, ele demora um pouco para você mudar o ciclo, né? Que nós não plantamos, o nosso canavial, o nosso negócio é 5, 6, 7 anos, dependendo... Por conta mesmo da cultura, da nossa né? cultura, do nosso negócio, né? Dependendo do manejo que você utiliza, se tem irrigação, se não tem, você chega ali até 10 cortes de um plantio só, né? Então, eu até deixei essa imagem aí, porque eu sabia que nós íamos debater um pouco sobre isso. E o nosso negócio ele sofreu uma transformação muito grande quando nós tivemos que mecanizar o corte da cana, né? As usinas não estavam preparadas com as questões de sistematização do solo, as áreas tinham espaçamentos de 90 centímetros, hoje tem de 1,5 metro, a própria questão de curvas, de níveis, é uma série de coisas da sistematização que nós tivemos rapidamente que nos adaptar numa cultura que você não adapta isso num ano, como são as outras culturas que você planta todos os anos. Então, nós começamos aí de um plantio manual, depois esparrama, né, onde a gente esparramava a cana no campo e distribuía com pessoas. Depois, em 2010, nós entramos com o processo mecanizado, e depois essas plantadoras elas foram automatizadas. E também, não somente no processo de colheita, que nós tivemos que, além de melhorar e adaptar essa sistematização do solo, nós tivemos também que encontrar variedades que eram adequadas para o corte de cana manual. Muitas variedades estilhaçava muito, arrancava muito a soqueira, eram variedades de cana que ainda hoje tem muito, que passa um processo de acamamento, que a gente chama, na linguagem popular do campo, ela deita a cana no período de chuva, de vento, isso prejudica muito a colheita da cana, e não tivemos que estudar e, junto com os nossos parceiros, adaptar essa condição também de termos uma cana mais ereta, uma cana com muito mais facilidade de corte. E o plantio, a mesma coisa, nós tivemos muitos problemas no começo do plantio mecanizado. Muitas falhas de plantio, essa adaptação desse novo modelo, porque muitas coisas foram restritas com relação à área trabalhista, pessoas no campo trabalhando em cima de caminhão, e também no plantio manual. E hoje a gente já tem variedades adequadas à colheita, adequadas ao plantio. E aí, ao longo desse tempo, né, agora, esse slide somos nós que preparamos lá, e eu vejo isso como um futuro. E eu estava falando aí com algumas pessoas no café que eu sou entusiasta desse assunto. Eu sou entusiasta desse assunto. Para mim, se o setor está na 4ª onda, 5ª onda com o RenovaBio, essa será a 5ª ou a 6ª onda do setor. Isso vai revolucionar o nosso negócio. Nós já fizemos um campo de experimento, uma multinacional já tentou andar por esse caminho da cana-semente, e passou aí uns 2, 3 anos, já produziu alguma coisa. Nós fomos uma das primeiras usinas que compramos essa semente, fizemos um campo de experimento lá na Jales de uns 3, 4 hectares, também com experimento comparativo, com plantio convencional do lado, com mesma variedade, mesmo solo, a mesma condição de manejo, e ainda hoje nós estamos colhendo, tem uns 4, 5 anos mais ou menos que fizemos esse campo de experimento lá, com essa cana-semente, e nós não sentimos diferença nenhuma com relação a aprofundamento de raiz, a brotação, a falhas, e a gente tem cortado ela mecanicamente,
e ela tem sido tem nos mostrado que esse caminho é um caminho importante. Como o César falou, na nossa situação do plantio hoje, que nós já diminuímos muita coisa, mas nós temos muitos ativos para isso, né? Máquina para colher muda, transbordos, tratores, caminhões, muita estrutura. E depois eu olho e vejo que você plantar uma cana, como você planta grão, né? Você vai num plantio de uma fazenda de 1.000 hectares de grão, a estrutura que você vê. E no nosso negócio, a estrutura que você vê para plantar 1.000 hectares, então eu vejo, não só por esses aspectos, né, diminuir o consumo de combustível fóssil, diminuir a necessidade de gente, porque hoje todos nós sabemos que em qualquer área, qualquer segmento, qualquer empresa, qualquer negócio, um dos grandes desafios hoje é mão de obra. Se você for num salão de beleza, num restaurante, está faltando mão de obra. E no nosso negócio não é diferente. Então, é intensivo em mão de obra, e isso também, a nossa questão de diminuição de mão de obra não é uma questão só de reduzir custo, é porque não tem. Né? Falta então, mesmo. Falta mão de obra. Então, esse assunto, de novo, eu sou entusiasta, acredito, estou até devendo uma visita lá, César, vou fazer uma visita aí no próximo mês lá ao CTC para a gente revisitar esse projeto, e eu acredito muito nele. César, continua para a gente falando de gargalos. Eu acho que o Joel levantou aí tópicos super interessantes, essa operacionalização e essas dificuldades, né, do maquinário e o comparativo que ele fez com o cultivo de grãos. Quais outros gargalos desse setor você destacaria nesse momento para a gente começar a falar um pouquinho sobre mudanças climáticas daqui a pouco? Boa. Acho que o Joel colocou bem os pontos principais de gargalo. Eu acho que o processo de plantar cana-de-açúcar é tão custoso e, obviamente, ele precisa ser remunerado ao longo do tempo, né? E vocês consideram isso como capex, né? É um investimento, de fato, você plantar cana-de-açúcar, diferente dos cereais, né? Então, eu acho que essa talvez é uma outra grande oportunidade. Talvez a nossa primeira versão da semente, eu acho que a semente a gente tem que olhar para ela assim como a gente olha para tecnologias, né, que evoluem rápido no tempo. A gente acredita, nosso time a gente está lá com a semente, a gente chama lá da semente 1.0 pronta, e agora estamos trabalhando para ganhar escala e fazer o lançamento dessa semente 1.0, mas nós já estamos olhando para a semente 2.0, né, que talvez se adapte melhor a um plantio, como eu disse, provavelmente cultivo mínimo ou um plantio direto, e principalmente que possa ter um custo mais baixo. Essa acho que é um outro grande benefício da semente. Se a gente conseguir reduzir de forma significativa os custos de instalação de uma lavoura de cana, tem um outro ganho na aceleração da velocidade da renovação do canavial, porque poderia acontecer o que hoje acontece em média em 5 anos de corte. A gente sonha lá no CTC que isso venha a ser economicamente equilibrado se você começasse a renovar com 4, 3 cortes. Talvez mude um pouco, vai continuar sendo capex, porque você é um investimento que você faz agora e vai continuar colhendo ele por algum período, mas talvez mude um pouco do olhar, da oportunidade, né, financeira de você investir mais no seu canavial. Não tem coisa... A gente viu um monte de oportunidades legais aqui para cana-de-açúcar, mas se você quer melhorar o retorno dessa indústria, começa lá no campo, eu não tenho dúvida disso. A produtividade é o que dá o maior retorno financeiro para qualquer usina e possibilita qualquer oportunidade de investimento como essas que a gente viu aqui nos painéis anteriores, de biogás e tudo mais. Nós estamos muito entusiasmados nisso, nós estamos lá no começo da cadeia, né, no CTC, possibilitando os nossos clientes a ter melhor retorno no seu canavial e isso gerando esse montão de oportunidades aqui que os nossos clientes vão investir mais e mais nos próximos anos. Joel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da Jalles no enfrentamento de mudanças climáticas, na adaptação, né, da produtividade em ambientes inseguros, climaticamente falando. Isso é uma questão que está no mundo todo, né? Se discute isso, se fala sobre isso. Em todos os setores, todo, na verdade. Em todos os setores. Eu, recentemente, ano passado, eu estive uma semana lá na Holanda, né? E esses Países Baixos, os países europeus, têm muitos mandatos sobre esse assunto. E o Brasil é uma referência sobre isso. Todo mundo já foi falado isso aqui, né? Sobre essas questões onde o Brasil está colocado com relação à energia limpa, energia renovável, combustível limpo, né? E o nosso negócio é um negócio que ele tem ele é muito importante para essas questões, porque nós somos uma empresa
e que nossos produtos eles vêm de fontes renováveis, né? A gente gera toda essa produção e ela se renova, como o Otavinho falou, que é energia solar, né, que faz a fotossíntese na cana e gera todas essas possibilidades. E o nosso negócio, eu aprendi que o nosso negócio não é um gerador de resíduo. Nosso negócio, quando a gente fala em economia circular, o resíduo, propriamente dito, é aquele que você tem que dar uma destinação, que você tem que incinerar, que você tem que levar para um ambiente que você tenha que dar uma destinação para você evitar a contaminação das pessoas, dos rios. O nosso negócio é um gerador de subproduto, né? A nossa vinhaça, a torta de filtro, o nosso bagaço da cana, eles são subprodutos que geram outros produtos, porque a nossa economia é circular, o nosso negócio é circular. Tudo que nós geramos das nossas matérias-primas, do nosso produto acabado, a consequência disso são subprodutos que são reutilizados na nossa lavoura, principalmente, né, como adubo, como nutriente para o nosso canavial. Então, essas questões que nós já entendemos do nosso setor, e a decisão, por exemplo, de ir para Santa Vitória, é que lá nós temos um ambiente favorável, porque qual o seguro que nós temos para as questões climáticas no que diz respeito à manutenção da nossa produtividade, né? É a irrigação. A irrigação é um seguro. A gente investe para ter um seguro, para quando nós temos um ano com problema de seca, né, questão climática, a gente tem o seguro do nosso canavial. E na Santa Vitória, tanto na Jales, na UOL, nós temos um percentual muito importante de irrigação. Uma coisa importante que eu queria ressaltar e refrisar, nós temos aproximadamente, até fiz uma colinha ali para não esquecer, 43 represas nas 2 unidades de Goiás, né, do represamento, barramento de água. Ora, isso ambientalmente é uma das coisas mais corretas, porque você armazena a água da chuva, do período de chuva, para utilizar na seca. Ao invés de você usar a captação de água diretamente do leito dos mananciais, você junta a água na chuva e, quando é o período seco, você utiliza essa água que você armazenou. E isso é o que nós trabalhamos, entendemos e gostamos de fazer, e precisamos fazer. Na Santa Vitória, é uma unidade que nos dá muito mais possibilidade para isso, porque quase que nós somos lá uma ilha, quase que a Santa Vitória é cercada de água por todos os lados. Então, nós temos uma condição muito interessante de ter um crescimento horizontal, porque nós não temos concorrência, temos muitas ofertas de terra para o crescimento horizontal da planta, mas o que nós mais privilegiamos é o crescimento vertical, e passa por manejo do nosso canavial, passando por variedades adequadas ao nosso ambiente de produção, passa por tecnologias, essa digitalização, esse acompanhamento dos nossos ativos no campo, diminuindo essa condição, essa questão de utilização de máquinas, porque, por consequência, vamos reduzir o consumo de combustível fóssil, e também a irrigação da cana-de-açúcar, onde nós estamos começando lá a investir, para ter também nessa unidade, nessa condição, um seguro para atravessarmos as questões climáticas também. Já que o Joel fez essa explanação aí, que ficou super completa sobre as áreas irrigadas, eu queria saber do César um pouquinho qual é a visão do CTC sobre o que a Jales faz em relação às culturas irrigadas na comparação com as culturas sequeiro, né? Como é que vocês observam essa diferença e quais os ganhos, né, quando se opta pela irrigação da cana-de-açúcar? Boa. E, bom, a Jales enfim, é referência, né, na questão da irrigação, na qualidade que eles conduzem os canaviais. Estive lá recente, e é verdade mesmo, o Tavinho fez essa brincadeira no começo, de ter que levar o lenço lá, de ser baba com o tamanho e a beleza do canavial que vocês têm lá. Do lado do CTC, eu acho que é importante mencionar, a cana-de-açúcar no Brasil, ela majoritariamente está em áreas que conflitam menos com os cereais, né? E normalmente são áreas que têm um estresse climático já natural maior.
né? E agora, com as mudanças climáticas, isso é difícil, é muito errático, é difícil você prever, né? Então, a planta da cana-de-açúcar é uma coisa assim, é fantástico que você pode fazer com ela. A cana-de-açúcar tem mais genes que a gente. Então, tem muitas possibilidades do que dá para você trabalhar ainda no aspecto genético na planta. Se fez muito melhoramento para que a cultura tivesse mais rusticidade e aguentasse esses ambientes. Eu acho que assim deve continuar, porque dá a oportunidade do canavial ir para áreas de pastagens degradadas no futuro, enfim. Então, se investiu muito aí no passado recente. Porém, a gente tem acompanhado clientes nossos como a Jalles, que têm investido em irrigação, e muitas das áreas onde os canaviais estão no Brasil têm uma oportunidade de ampliar a área irrigada, né? Então, a gente tem olhado já para isso, se antecipando. Na nossa visão, se a gente fizer um programa de melhoramento dedicado a áreas irrigadas, a gente talvez vai buscar potencial produtivo da planta muito maior do que a gente consegue entregar hoje em dia. Então, a gente tem construído um programa de melhoramento dedicado às áreas irrigadas. Esperamos, em breve, estar levando as primeiras sementes lá para vocês plantarem nas Jalles, nas áreas irrigadas de vocês. E a gente entende que é isso que vai possibilitar, nos ambientes de seca, plantas que tragam uma boa rusticidade e, nos ambientes irrigados, plantas que realmente superem os níveis de produtividade atual, e dando um excelente retorno a esse investimento pesado que eu sei que é a irrigação, que vários dos nossos clientes têm investido. Nós temos um tempo encerrado, porém, 2 assuntos super pertinentes. Eu vou fazer mais 2 perguntas para os dois responderem. Para a gente, eu só queria pedir para acelerar um pouquinho, para a gente não se perder no horário, que todo mundo tem agenda. Rapidinho, agricultura regenerativa, uso de biológicos, claro, como complementação e não como substituição. Acho que isso é muito importante para quem conhece a agricultura, frisar sempre, né, Joel? Claro, e a Jalles, ela começou com a agricultura regenerativa tem muitos anos, né? Hoje está se falando muito, mas a Jalles, desde a implementação do canavial orgânico nosso, que nós trabalhamos com a agricultura regenerativa. Acho que nós estamos com 20 anos, né? Mais de 20 anos, um pouco mais de 20 anos, praticando a agricultura regenerativa. Nós temos 30% dos nossos canaviais nas unidades de Goiás, com cana orgânica, que isso é visível, notório, nós não usamos agroquímicos nessas plantações. E quando a gente está cultivando essa terra, a gente vê os insetos, as minhocas, né, tudo felizes, né? A gente só não vê o sorriso porque não dá para ver, eles não têm rosto como a gente tem, né? Mas a gente já pratica bastante isso. Inclusive, nós somos certificados recentemente sobre esse tema, e também nas áreas convencionais, já tem uns 3, 4 anos que a gente introduz também os insumos biológicos. Nós temos uma fábrica, né, uma indústria de cotésia lá na nossa unidade, né, que a gente chama de on-farm, uma indústria de cotésia, onde a gente produz as nossas vespas, vamos dizer assim, as nossas mosquinhas, né, para combater a broca da cana-de-açúcar, que você bem falou, é a principal, se não a principal, uma das principais pragas da cana-de-açúcar é a broca. Ela é a grande destruidora de valor de açúcares, tanto no campo como na indústria. E a gente tem essa estrutura desse laboratório biológico lá no nosso negócio, e temos parcerias com várias indústrias também de produtos biológicos, e hoje é uma realidade dentro do nosso negócio, porque nós acreditamos que cada vez mais nós temos que andar por esse caminho. E também, como você bem falou, não é uma questão de substituir tudo, mas também vai ter uma contribuição muito importante do nosso negócio. Complementação. César, para finalizar, eu queria que você falasse para o mercado, para os investidores, como é que você enxerga aí os frutos, né? Como é que o CTC e a Jalles juntos já contribuíram para o desenvolvimento mais e mais a cada ano do setor? Bom, acho que os números mostram isso, né? A produtividade que a Jalles vem obtendo numa região que foi pioneira, né? Vocês começaram o canavial lá na região de Goiás. Isso só foi possível com muito investimento em pesquisa, com parceria com empresas como o CTC. Para nós é uma honra ter um espaço lá que a gente pode brincar lá dentro da Jalles, levar ideias, conceitos. Vocês estão sempre de cabeça aberta e portas abertas lá para nos receber e dar essa possibilidade da gente testar esses conceitos lá. Está aí comprovado em números. Acho que isso leva-se um tempo, tem que ser investimento em genética, nessas coisas, leva-se um tempo para aparecer os resultados. Eu acho que vocês estão começando não, acho que vocês vêm colhendo frutos já há algum tempo. Do nosso lado é uma enorme satisfação, porque na história, o Otávio lembrou muito bem,
a gente fez um grande salto de produtividade no setor, lançando uma série de produtos que a gente chama de 9000, a Goianinha, que foi identificada nessa parceria com vocês lá e dominou o Brasil todo. Hoje tem a série 9000 plantada no Paraná, em São Paulo, enfim, no Nordeste. Uns 70% mais ou menos da receita do CTC vem dessas variedades da série 9000. E estamos na iminência de lançar a 10.000, que eu tive lá junto com a Vinho e te viu no campo, né? Então, a 10.000 está chegando e, de novo, continua a parceria com a Jalles para a gente testar no ambiente de vocês lá, que é fundamental. Antes de eu me despedir de vocês, Joel, qual é a área irrigada total da Jalles? Olha, nós temos aproximadamente na unidade Jalles 25-26% da área irrigada com pivôs, né? E na Otávio Lage aproximadamente isso também, 24-25% na unidade Otávio Lage. A área de irrigação por aspersão, mais ou menos 50% da área nas duas unidades, a gente tem irrigação por aspersão. Na Santa Vitória, mais ou menos 20.000 hectares, a gente consegue irrigar com aspersão, e nós temos 4 pivôs que tem uma irrigação de 1.000 hectares, é muito incipiente ainda, mas nós estamos investindo nessa tecnologia também lá na Santa Vitória. Perfeito. Eu queria pedir palmas para esse debate super interessante. A gente falou principalmente da produtividade no cultivo de cana-de-açúcar, dessa parceria incrível. Joel, César, foi um grande prazer. Peço que vocês saiam pela esquerda. Palmas novamente para os nossos painelistas.